gente está aqui seguindo com essa semana, que é a semana que você vai dar o pontapé inicial no seu projeto de se tornar fluente em inglês no ano de 2023. Então chega mais, eu estou fazendo lives de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Agora eu estou fazendo a segunda live já do dia, porque eu não pude fazer a live das 9 horas da manhã, estou fazendo essa live agora, beleza? Então nessa live aqui eu vou falar para você como é que você diz as coisas que você gosta em inglês. Eu vou te dar aqui algumas possibilidades. Essa frase não tem nada de difícil. Provavelmente você até sabe falar isso em inglês, mas aqui eu vou te dar as outras possibilidades para que o seu vocabulário seja mais variado, beleza? Então vamos lá, antes da gente começar, você já sabe como funciona, você precisa chegar e dar o like na live. Essa vamos dizer assim, a etiqueta, é a educação da internet, da mesma forma que você chega na casa da pessoa e dá o oi, cumprimenta as pessoas, na live você chega e dá o like. Né? Essa é a educação, é o cumprimento da internet, beleza? Então chega, dá o like na live, convida os seus amigos, aperta no aviãozinho aqui para você mandar para outras pessoas e faz aqui como o Marco, é isso? Marco Nascimento, que mandou aqui um hi, já está chegando na live, já participando com o seu comentário, beleza? Então vamos lá, vamos embora, vamos ver como é que você vai dizer as coisas que você gosta em inglês. Como eu disse, não tem nada de muito difícil nisso. Talvez até você já saiba fazer isso em inglês. Mas aqui eu vou te dar as outras possibilidades. Então, o mais comum é você dizer I like, certo? Provavelmente você já sabia disso, inclusive. I like significa eu gosto de. Então, por exemplo, eu posso dizer I like sports. Né? Eu gosto de esportes. Ou então, mais precisamente, I like football. Né? E lembrando, a palavra futebol, se você está falando com um americano, ele vai entender futebol como futebol americano, né? O futebol que ele joga com as mãos. Agora, se você estiver falando com qualquer outra pessoa em qualquer outro lugar do mundo e você disser futebol, aí ele vai entender o nosso futebol. Né? Para os americanos, o futebol que a gente joga com os pés é o soccer. Tá? Então vou até deixar aqui no exemplo. I like soccer. Alright? Tô vendo aqui, deixa eu ver o nome de vocês aqui nos comentários. Calma aí. Tem um pessoal aqui falando, dando um oi também. Você é o Adilson. O Adilson deu um hello. E o Carlos chegou aqui dizendo hi, let's learn together. Vamos fazer isso, é exatamente o que a gente vai fazer, vamos aprender juntos aqui. Então a frase mais básica para você dizer do que você gosta é I like. E a frase negativa, para você dizer o contrário, que você não gosta, é a frase I don't like. Eu não gosto. Né? Então eu vou fazer os mesmos exemplos. Ó. Vou até copiar e colar eles aqui embaixo. Então a frase é exatamente isso aqui. Ó. I don't like sports and I don't like soccer. Certo? Esse é o jeito mais fácil, mais simples de dizer o que você gosta e o que você não gosta. A gente vai ver sempre a opção negativa também. Certo? Mas é importante que você saiba variar o seu vocabulário. Né? Às vezes muitos alunos têm até um nível um pouquinho mais elevado de inglês, mas ele não sente isso, ele não percebe que o inglês dele é um pouco mais avançado. Por quê? Justamente porque ele não tem variedades para fazer as frases. As frases dele são sempre repetidas, né? Ele fica sempre no I like, não muda disso. Então essa falta de repertório pode te dar a sensação de que o seu inglês é limitado. Por isso que é importante você saber pelo menos de 2 a 3 opções de cada frase. Né? Então, por exemplo, se você sabe dizer obrigado em inglês, é importante que você saiba dizer isso de 3 formas diferentes. Se você sabe pedir desculpa, é importante que você saiba fazê-lo de 3 formas diferentes, para que o seu vocabulário seja um pouquinho mais variado. Né? Não que tenha problema, você fica sempre na mesma frase, mas é bem melhor se você tiver um leque de possibilidades. E é isso que a gente vai ver aqui. Quais são as outras possibilidades? Para a gente não ficar toda hora na frase I like, que não tem nada de errado com ela, mas a gente vai variar um pouquinho. Seria eu dizer I'm into. I'm into. Aí a melhor tradução para isso é a gente dizer eu curto. Né? Então, por exemplo, I'm into rock and roll. Rock and roll. Né? Então eu curto rock and roll. Alright? I'm into rock and roll. Essa seria uma outra possibilidade, certo? Se eu for fazer a frase negativa, é a mesma coisa, mas você está vendo que eu adicionei um really aqui, né? I'm not into... Opa, tá no lugar errado, na verdade. I'm not really into. Really aqui. I'm not really into. E aí eu diria atividade. Por exemplo, I'm not really into
rock and roll. Ok? Então aqui seria eu não curto muito rock and roll, né? Da mesma forma que em português a gente sempre acaba adicionando a palavra muito, em inglês a gente também vai fazer isso, né? Então seria eu não curto muito rock and roll. E aqui no inglês a gente colocou o really, né? Você viu que na frase afirmativa não tinha o really, poderia ter. Você pode falar I'm really into, né? Então eu sou muito, eu curto muito rock and roll, mas não é necessário. Na frase negativa é um pouquinho mais comum a gente usar uma ou outra palavra a mais, né? E aqui no caso é o really. I'm not really into rock and roll. Ok? Essa é uma opção. Temos outra opção, que também significa curtir, né? Que é o verbo enjoy, né? Então, por exemplo, nós vamos dizer I enjoy playing video games. I enjoy playing video games. Aqui com acento. Video games é junto, né, em inglês. Então fica I enjoy playing video games, que é eu curto jogar videogames, né? Eu tenho só uma observação para fazer nessa frase. Ela é exatamente igual a de cima, né? Também significa eu curto. A única diferença é que nessa frase, quando eu usar um outro verbo depois, como eu fiz aqui, eu vou usar sempre o ing no verbo, né? Então, ó, a frase em português fica dois verbos. Eu curto jogar. Tanto a palavra curtir quanto a palavra jogar em inglês, as duas, em inglês ou em português, né? As duas são verbos, né? Então, com o verbo enjoy, se depois dele eu usar o ing, ou eu usar o outro verbo, eu preciso colocar o ing nesse verbo. Então fica, o verbo é play, que é o verbo jogar, precisou ficar playing. I enjoy playing. Se for outra coisa, por exemplo, I enjoy, eu curto comer churrasco, por exemplo. O verbo comer é o verbo eat, né? Só que eu acabei de falar para você que quando eu tenho um outro verbo depois do enjoy, eu preciso colocar o ing. Ou seja, vai ficar I enjoy eating. I enjoy eating barbecue. Certo? Mais um exemplo? Vamos lá. I enjoy, eu curto assistir televisão. Assistir é o verbo watch. Novamente, eu tenho outro verbo depois do verbo enjoy, então vai ficar com ing, adivinha só, vai ficar watching. I enjoy watching TV. Ok? Então, o enjoy tem esse detalhe, essa observação. Quando eu usar um verbo depois do enjoy, esse verbo precisa estar com ing. Se não for verbo, aí não precisa. Então, por exemplo, eu posso fazer exatamente essas três frases, eu vou fazer aqui de novo, sem usar o verbo. Em vez de falar eu curto jogar videogames, eu posso só falar eu curto videogames. Aí fica sem o ing, né? Eu não vou colocar ing aqui, não faz sentido. Né? Aqui é a mesma coisa, em vez de falar eu curto comer churrasco, eu posso só falar eu curto churrasco. Aí não tem ing. Ao invés de dizer eu curto assistir televisão, eu posso dizer apenas eu curto televisão. Né? Pronto, sem ing. Já resolvi o problema. Alright? Então, essas são as frases usando o verbo enjoy. E também a gente vai ver agora a frase negativa. Então, vou copiar aqui, eu vou usar os mesmos exemplos. A frase negativa é I don't enjoy. E aí no final eu coloco very much. Lembra que eu falei para você que normalmente em frases negativas a gente coloca algumas palavras a mais, né? Então aqui também vai acontecer isso e essas palavras vão ser o very much. I don't enjoy very much. Então eu não curto muito e aí você diz a coisa. Então vamos fazer as nossas frases aqui, ó. Os mesmos exemplos que eu te dei ali em cima, a única diferença é que eu vou colocar o don't, então fica I don't enjoy, e no final eu vou colocar o very much. So, I don't enjoy playing video games very much. Certo? Opa, ficou errado o very, aqui faltou R. Então vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Very much em todas elas. E agora eu vou colocar o don't. Então aqui fica I don't enjoy eating barbecue very much. I don't enjoy watching TV very much. Então eu não curto muito comer churrasco. Eu não curto muito. Opa! O som está muito baixo, pessoal. Desculpa, eu esqueci do microfone. Pessoal, me desculpe, eu estava fazendo a live e esqueci do microfone. Eu vi agora nos comentários. Quem foi que falou aqui? Deixa eu ver. Foi a Gilza. A Gilza falou que o som está muito baixo.
Perdão, Gilza, esse microfone já não é muito alto, né? Mesmo o microfone pertinho aqui, ó, da minha boca, o som já não fica dos melhores. E ainda estava longe, o microfone estava virado lá para a parede, por isso que vocês não estavam me ouvindo. Então, me perdoem, amigos, me perdoem a minha desatenção. E eu vou repetir aqui alguma partezinha, vou dar uma passadinha só, então, para quem não ouviu, né? Eu tava até estranho, o pessoal não está participando muito da live, então é isso, que o pessoal não estava escutando, né? Então vamos lá, depois dessa falha, me perdoem, voltando aqui. I don't enjoy watching TV very much. Né? Eu não curto ouvir muito música. Né? Ouvir música. Ó. Eu não curto muito assistir televisão. Eu não curto muito comer churrasco. Eu não curto muito jogar videogames. Né? A Evelyn falou, pensei que era meu celular. Não, Evelyn, foi a minha burrice mesmo, perdão. E Gilza, obrigado pelo aviso aí. Eu ia fazer a live inteira sem me ligar, sem me atentar nesse detalhe, né? Então, deixa eu só voltar aqui, vou passar rapidinho pelo que eu já falei, para não ter que repetir tudo, né? Porque o som estava baixo, mas eu acredito que alguma coisa vocês escutaram. Então eu disse I like, é o jeito mais simples, né? Por exemplo, I like sports, I like soccer, né? Eu gosto de. E eu posso falar a frase negativa, I don't like. Aí fica I don't like sports, I don't like soccer, né? Eu posso dizer também I'm into, que é eu curto. So, I'm into rock and roll. Eu curto rock and roll. Ou eu posso fazer a frase negativa, que é I'm not really into, que é eu não curto muito rock and roll. I'm not really into rock and roll, ok? Depois, a outra opção que eu tenho é o verbo enjoy, que também significa curtir. Então, I enjoy playing video games, I enjoy eating barbecue and I enjoy watching TV. Aí eu disse, a observação que eu fiz aqui é que eu preciso usar o ing no verbo, né? Então, o verbo aqui, o principal, é o enjoy. Mas se eu usar um outro verbo depois dele, como eu usei aqui play, o verbo eat, que é comer, e o verbo watch, que é assistir, eu vou usar o ing depois. Então fica I enjoy playing, I enjoy eating, I enjoy watching TV, certo? A Evelyn está falando, é tão estranho colocar no presente continuous, sei lá. Né? Na verdade aqui não é present continuous, é o normal. Né? Não é porque eu coloquei o ing, que é o present continuous, né? Esse outro tempo verbal. Aqui é só um detalhezinho mesmo, uma observação que a gente precisa na frase com o enjoy, né? E aí, como eu disse, eu não preciso necessariamente usar o verbo. Em vez de falar eu gosto de jogar videogames, eu posso falar eu curto videogames. Em vez de dizer eu curto comer churrasco, eu digo só eu curto churrasco. E em vez de dizer eu curto assistir televisão, eu digo só eu curto televisão. I enjoy TV. Alright? Esse ing é regra? A Evelyn perguntou. Sim. Depois do enjoy, sim. Se eu usar um outro verbo, depois do verbo enjoy, é regra, eu preciso colocar o ing. Certo? E aqui eu estava fazendo as frases negativas, né? A única diferença é que, além do don't, eu vou colocar o very much no final, né? Aí fica, eu não curto muito. I don't enjoy playing video games very much. Eu não curto muito jogar videogames. I don't enjoy eating barbecue very much. Eu não curto comer muito churrasco. I don't enjoy watching TV very much. Eu não curto muito assistir televisão. Né? E da mesma forma, eu posso fazer a frase sem o verbo. Então, I don't enjoy video games very much. Eu não curto muito videogames. I don't enjoy barbecue very much. Eu não curto muito churrasco. I don't enjoy TV very much. Faltou very much nesse aqui. Eu não curto muito televisão. Ok? Então, essas são as opções. Aqui a gente já tem, então, 3 opções de fazer frases dizendo que você gosta ou que você não gosta, né? Eu disse no começo da live, talvez você não tenha escutado, porque está sem o microfone, que é importante a gente saber outras opções, né? Para que você não fique sempre repetitivo nas suas frases, né? Você pode até se sentir um pouco desconfortável de sempre fazer a frase igual. I like. Chega uma hora que enche o saco. Você quer falar a mesma frase de jeitos diferentes. E é isso que eu estou passando para vocês aqui, beleza? Tô vendo a galera dando bastante like na live, já estamos em 115 likes. Eu quero ver a gente chegar a 200 likes. Se chegarmos a 200 likes, aí sim eu vou ficar muito feliz e satisfeito. A outra opção é a gente dizer I'm very fond of. I'm very fond of. Essa frase aqui eu tentei traduzir da forma mais simples. Eu gosto de. Não tem uma outra forma de traduzir essa frase, né? Ela é meio diferentona, muito provavelmente vocês não conheciam, né? O fond of, mas é um outro jeito da gente dizer eu gosto de. Então, por exemplo,
I'm very fond, né? Normalmente a gente usa very junto. Não é necessário, mas é comum a gente usar. I'm very fond of... deixa eu ver. I'm very fond of Corinthians. Agora vai ter gente que vai ficar brava, hein? I'm very fond of Corinthians. Então eu gosto muito do Corinthians, né? Então eu posso usar essa frase também para falar de pessoas. Eu gosto muito de você. I'm very fond of you, né? Tanto faz. E aí a frase negativa, da mesma forma, fica I'm not very fond of. A única diferença é o not. Então eu não gosto, deixa eu consertar aqui que ficou errado, eu não gosto muito de. Então fica I'm not very fond of Corinthians. I'm not very fond of Corinthians. O que seria uma mentira, porque eu sou muito fã do meu time, certo? Então essa é mais uma possibilidade para dizer que você gosta ou não gosta. Quer mais? Tem mais. Eu posso dizer I'm a big fan. Igual a gente fala em português, eu sou grande fã de, né? Então, por exemplo, I'm a big fan of... Deixa eu ver uma coisa aqui que eu sou fã. I'm a big fan of pizza. I'm a big fan of pizza. Ok? Então eu sou grande fã de pizza. Eu sou um grande fã. Alright? I'm a big fan of pizza. E aí eu posso também fazer a frase negativa. Como é, Rafa? Desse jeito aqui, ó. I'm not a big fan of. Certo? É a mesma frase, só o que muda é o not. So, I'm not a big fan of pizza. Eu não sou um grande fã de pizza. Ou então, né, como ficaria mais comumente em português, eu não sou muito fã de pizza. Né? Então você vê que a minha tradução, apesar da frase não ter mudado quase nada, a minha tradução mudou um pouquinho mais. Então quando a gente traduz, às vezes é necessário adaptar a frase, né? E foi o que eu fiz aqui. So, I'm not a big fan of pizza. Eu não sou muito fã de pizza. Certo? Nós temos outras opções aqui. Antes, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Vocês estão acompanhando aí? Tá tudo tranquilo? Se você tiver conseguindo entender, coloca aqui para mim nos comentários. Rafa, tá beleza. Se não, fala, Rafa, me ajuda aí, não tô conseguindo entender. Beleza? Deixa nos comentários e aperta o botãozinho do like, que estamos em 150, ainda não chegamos em 200 likes nessa live, mas chegaremos, eu tô contando com vocês. Cada vez que você aperta aí no botãozinho do coraçãozinho, mais pessoas são avisadas que eu estou ao vivo e mais pessoas se juntam a esse projeto do 2023 Fluente. Outra opção aqui. I'm crazy about. Igualzinho a gente fala em português. Eu sou louco por alguma coisa. Né? So, I'm crazy about. Let me see. I'm crazy about... o que eu sou louco por? I'm crazy about hamburgers. I'm crazy about hamburgers. Então eu sou louco por hambúrgueres. Né? Da mesma forma, eu posso fazer a frase negativa. Eu só preciso colocar o not. So, I'm not crazy about. Né? Então ficaria I'm not crazy about hamburgers. Né? Que aí a tradução vai ficar eu não sou nenhum fã. Né? Aí eu vou mudar, porque essa frase em português na negativa não faz muito sentido. A gente não fala eu não sou louco por hambúrguer. Até faz sentido, mas a gente não fala muito, né? Por isso que eu mudei um pouquinho, adaptei novamente um pouco a tradução. Eu não sou nenhum fã de hambúrgueres. Alright? Então, deixa eu ver, o Euclides está falando, muito bom, Rafa. Obrigado, Euclides. A Leila, o nome da minha esposa, falou, está ok, boa explicação. Legal, Leila, seja bem-vinda. Então, essa é uma outra possibilidade. Para quem está chegando agora, atrasado, não se preocupa. Quando eu passar todas as possibilidades aqui, eu vou repetir as frases para você pegar aí o jeito e ver quais são as possibilidades de dizer o que gosta e o que não gosta em inglês. Temos mais uma? Temos, claro que temos. Você vai dizer I'm a person. Ou seja, em português seria a mesma coisa que a gente dizer eu sou uma pessoa de... Né? Essa tradução não fica muito boa em português. A gente não faz muito sentido essa frase pra gente, mas eu tentei traduzir da melhor forma possível aqui. A Evelyn falou, repetindo fond of, gosto, fan of, fã. Sim, assim, a tradução, Evelyn,
todas elas você poderia colocar como eu gosto, né? Eu gosto, eu curto, eu sou fã, todas essas frases querem dizer a mesma coisa, né? São formas diferentes de dizer a mesma coisa. Eu gosto, né? Algumas frases são mais exageradas, então dá a entender que você gosta muito, né? Por exemplo, quando você fala eu sou fã de alguma coisa, eu sou louco por alguma coisa, dá a entender que você gosta e não é pouco, você gosta muito, né? Mas, de qualquer forma, todas elas querem dizer a mesma coisa. Eu gosto de. Então, quando a gente traduz as coisas para o português, mais importante do que você tentar traduzir ao pé da letra é você traduzir a ideia, né? Então, mesmo se eu falar I like, que é eu gosto, ou se eu disser I'm a big fan of, que é eu sou um grande fã de, as duas frases querem dizer a mesma coisa, quer dizer eu gosto, né? Só que uma é mais exagerada que a outra, certo? Então é isso. Mais importante do que traduzir ao pé da letra é você traduzir o sentido da frase. Esse é o mais importante, beleza? Vamos seguir aqui então. Agora eu parei no eu sou uma pessoa de, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. I'm a sports person. Né? Então seria eu sou uma pessoa de esportes, ou eu sou uma pessoa esportiva, não faz muito sentido em português, né? Mas é mais ou menos nessa ideia. Eu sou uma pessoa de esportes, ou seja, eu gosto de esportes, eu pratico esportes, eu sou envolvido com esportes. É isso que essa frase quer dizer, certo? E aí eu também posso fazer ela de forma negativa, só que eu vou adicionar I'm not much of a sports person, né? Vai ficar assim, ó. I'm not much of a sports person. Então seria eu não sou uma pessoa de esportes, eu não sou muito uma pessoa de esportes, né? Vou até adicionar aqui. Eu não sou muito. Fica melhor assim a tradução. Eu não sou muito uma pessoa de esportes, né? Um outro exemplo. I'm not a pensar aqui alguma outra coisa. I'm not a video games person, né? Eu não sou uma pessoa de videogames, ou seja, eu não curto, eu não gosto, né? Seria o exemplo, ok? Então essa aqui é um pouquinho mais diferente do português, mas eu acho que dá pra gente entender, né? Aí você vai me perguntar, Rafa, tem mais? Tem outro jeito de você dizer as coisas que você gosta em inglês? Tem, é claro. Aqui o que não falta são opções. A gente vai dizer are my thing, ou seja, são a minha praia, igual a gente fala em português, sabe? Por exemplo, esportes são a minha praia, né? Que mais a gente pode dizer? Séries são a minha praia, música clássica é a minha praia, sei lá, coisas do tipo, né? Então deixa eu pensar aqui num exemplo. Me ajudem aí, o que a gente pode falar? Digam uma coisa que é a praia de vocês, né? Eu vou fazer o exemplo que vocês colocarem aqui. Lembrando que na frase em inglês, eu coloquei thing. Thing significa coisa. Então a tradução literal seria esportes são a minha coisa. Só que essa frase não faz sentido em português, né? Então o que eu tive que fazer? Eu tive que adaptar. A gente fala, pelo menos aqui em São Paulo, a gente fala essa frase, né? Não muito, não é muito comum, mas é compreensível e eu acredito que no Brasil inteiro as pessoas entendem essa frase, né? Então, esportes são a minha praia, ok? Então, meu exemplo aqui, se vocês colocarem aí um exemplo, eu também vou adicionar. O meu vai ser riding on bike is my thing. Nesse caso aqui, eu mudei um pouquinho, tá? Porque aqui no exemplo estava are, porque ela era plural, né? Então, por exemplo, esportes são a minha praia. Né? Esportes está no plural, então preciso dizer são. Agora aqui, nessa frase, eu disse andar de bicicleta é. Entendeu? Então, que é uma atividade só. Estou dizendo andar de bicicleta. Não é mais plural, é singular. Por isso que eu estou usando is e não estou usando are, como estava aqui no meu exemplo. Né? So, riding on bike is my thing. Andar de bicicleta é a minha praia. Certo? E vocês, o que é a praia de vocês? Digam aí para mim, que eu vou adicionar aqui nas minhas frases. Outra possibilidade, a gente fazer a frase negativa, né? Que aí a gente vai usar are not really my thing. Então vai ficar riding on bike is not really my thing. Então, andar de bicicleta não é muito a minha praia. Ok? Se fosse no plural, por exemplo, sports, esportes não são muito a minha praia, certo? Então aí eu faria essa adaptação, porque a frase estaria no plural, certo? Aqui ficou riding on bike is not really my thing. Andar de bicicleta não é
muito a minha praia. Ok? Alguma dúvida? Olha, a Eliane falou andar de patins. Legal. So, skating. Aí você fala, Rafa, mas skate não é... Skating não é skate? Não. Skate em inglês é skateboard. Quando você fala só skate, você está falando patins, né? Porque em inglês você tem a diferença. Não sei se vocês já viram, mas existem patins que tem só uma rodinha grande na frente e outra atrás, e tem aquele que são 4 rodinhas, uma atrás da outra, né? Enfileirada. Em inglês, eu não sei, como a Eliane entende de patins, né? Ela anda de patins, ela pode saber me dizer melhor. Mas em inglês você tem diferença nessas palavras, né? Você tem palavras diferentes. O skating, como eu coloquei aqui no meu exemplo, se eu não me engano, é esse skate que tem as 2 rodas grandes, uma na frente e uma atrás, né? So, skating is my thing. Ok? Opa, faltou o T. Skating is my thing. Andar de patins é a minha praia, né? Ou é a praia da Eliane. E aí a frase negativa seria skating is not really my thing. Né? Então andar de patins não é muito a minha praia. Certo? Então é isso. Vamos dar uma revisada aqui para a gente ver as possibilidades e ficar bem claro para a gente, sem nenhuma dúvida. Então, as possibilidades que eu ensinei para você aqui, eu estou ensinando você a dizer as coisas que você gosta e as coisas que você não gosta em inglês. O jeito mais simples, talvez você conheça, que é I like. Mas eu quero dar as outras opções aqui para você não ficar limitado, não ficar sempre repetindo a mesma frase. Ou seja, as opções que a gente tem, como eu disse, I like. Por exemplo, I like sports. I like soccer. Eu posso fazer a frase negativa. I don't like sports. I don't like soccer. Também posso dizer I'm into, que significa eu curto. Por exemplo, I'm into rock and roll. Eu curto rock and roll. A frase negativa, I'm not really into rock and roll. Eu não curto rock and roll. Eu também posso dizer para o verbo curtir, I enjoy. Ou seja, I enjoy playing video games. Lembrando que quando eu usar o I ou algum outro verbo, depois do verbo enjoy, como aqui no caso play, eu preciso usar o ing no segundo verbo. I enjoy playing video games, I enjoy eating barbecue, I enjoy watching TV. Então, eu curto jogar videogames, eu curto comer churrasco, eu curto assistir televisão. As frases negativas, I don't enjoy playing video games very much. I don't enjoy eating barbecue very much. E I don't enjoy watching TV very much. Né? Então eu não curto muito. Depois, eu posso dizer I'm very fond of, que também significa eu gosto de. I'm very fond of. So I'm very fond of Corinthians. Então eu curto muito, eu gosto muito do Corinthians. Eu posso fazer a frase negativa, seria I'm not very fond of Corinthians, ok? Acredito que é o caso de muitos aqui que não curtem o meu time. I'm a big fan of, eu sou um grande fã, né? Ou seja, I'm a big fan of pizza, eu sou um grande fã de pizza. Eu posso dizer a frase negativa, I'm not a big fan of pizza, eu não sou muito fã de pizza. A outra opção que a gente tem é I'm crazy about, que é eu sou louco por. Por exemplo, I'm crazy about hamburgers. Eu sou louco por hambúrgueres. Eu posso fazer a frase negativa também. I'm not crazy about hamburgers. Então, eu não sou nenhum fã de hambúrgueres. A outra opção é eu usar I'm a person, que seria I'm a sports person, ou seja, eu sou uma pessoa de esportes. Essa frase pode não fazer muito sentido em português, né? Mas eu acho que dá para vocês entenderem. E aí a frase negativa, I'm not much of a sports person. I'm not much of a sports person. Que é, eu não sou muito uma pessoa de esportes. Alright? E aqui o último exemplo é riding on bike is my thing. Ou seja, andar de bike é a minha praia, né? Andar de patins é a minha praia, né? Uma expressão que a gente tem aqui no português. Eu acredito que todo mundo aí, seja lá qualquer lugar do Brasil que você for, você deve entender essa expressão, né? Riding on bike is not really my thing. Então, andar de bike não é muito a minha praia. Skating is not really my thing. Andar de patins não é muito a minha praia, certo? Então, essas são as opções.
para você dizer as coisas que você gosta e que você não gosta em inglês. Alguma dúvida? Estou olhando nos comentários aqui, ninguém mandou mais nada, então acho que está todo mundo entendendo sem nenhuma dúvida, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, né, o conteúdo e entendido a importância de você saber pelo menos 2, 3 opções diferentes de dizer as frases que você já conhece em inglês, certo? O tema da nossa próxima live, lembrando que a gente está fazendo live de segunda a sexta, manhã, tarde e noite, para você colocar esse projeto de ter um 2023 fluente em inglês, né, para te animar nessa ideia. Eu estou fazendo lives todos os dias, 3 vezes ao dia, e nós vamos ter mais uma live ainda hoje, a terceira e última live do dia, né? Então, a próxima live, o título da live é Os salários que você está perdendo hoje por não falar inglês. Então, eu vou mostrar para você onde são os sites que você pode achar oportunidades de trabalho, né? Quais são essas oportunidades que estão disponíveis hoje para você que sabe falar inglês, né? E no caso, se você não está falando inglês, eu quero te mostrar quais são, né, esses salários que você está perdendo hoje, não para te desanimar, muito pelo contrário, para te motivar, para que você torne de 2023 o ano que você vai ficar fluente em inglês e aí você não vai mais perder as suas oportunidades, né? Sabemos que quem fala inglês tem salários muito mais altos, ganha muito mais dinheiro e é isso que eu desejo para vocês nesse ano. Mas para isso é necessário que você saiba falar inglês. Beleza? Pessoal, foi um prazer estar com as senhoras e senhores aqui. Alright? So, ladies and gentlemen, it was a pleasure. E eu vou ver vocês às 8h30 para essa nossa próxima live, falando sobre os salários que você perde hoje por ainda não saber falar inglês. Beleza? Um abraço para todo mundo e a gente se vê às 20h30. Tchau, tchau. Valeu, pessoal!